Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Mariana, São Francisco do Glória e Cristais. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético, a semana para Dorival Júnior ir pensando algumas posições na equipe. Conversa definitiva com a Universidade do Chile pode selar acerto entre Cruzeiro e Vitorino. Diego Souza intensifica a preparação física. Serginho quer mesmo jogar no meio. Cruzeiro nem pensa na possibilidade de negociar Henrique, pelo menos não agora. Nossos comentaristas de hoje, Serginho, boa tarde, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. E vamos lá então, Jobson, Richarlison, Magno Alves, Wesley e Mancini. O Atlético mostrou a cara de boa parte dos seus novos reforços no domingo. Dorival Júnior viu muito mais pontos positivos nessa estreia. Depois da estreia vitoriosa no Campeonato Mineiro, 2-1 no Funorte em Montes Claros, o elenco do Atlético se representa nesta terça-feira na Cidade do Galo. Os treinos agora avisam o jogo do próximo domingo contra o Tupi, às 17 horas na Arena do Jacaré. O técnico Dorival Júnior, que gostou do equilíbrio da equipe e viu mais pontos positivos que negativos na estreia, espera alcançar logo uma regularidade em campo. A semana na Cidade do Galo será dedicada às correções dos erros apresentados pelo time. Contra o Funorte, o Atlético saiu perdendo, mas virou o jogo, com destaque para os atacantes Magno Alves e Wesley, que entraram na etapa final. Wesley mereceu elogios do treinador. Com boa movimentação, ele sofreu o pênalti, que resultou no gol da vitória do Atlético. Sobre mudanças na equipe para a partida do próximo domingo, Dorival preferiu não adiantar as possibilidades. É bom lembrar que, com a partida contra o Funorte ainda empatada, a torcida atleticana pediu a entrada do meia Mancini e o técnico Dorival Júnior atendeu. O jogador substituiu Renan Oliveira e fez sua reestreia em jogos oficiais pelo Atlético, após 9 anos no futebol italiano. Se movimentando bem, teve algumas oportunidades de marcar o Galo. Antes da gente começar a falar do Galo, eu queria agradecer em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação Minas. A gente começou uma grande campanha, basta de mortes no anel rodoviário. Queria agradecer muito a participação efetiva dos presidentes dos clubes do Cruzeiro, do Atlético do América, o Alexandre Calil, o Marcos Salum, José Perrella. Tive a chance de estar conversando com os três ontem. Os clubes estão no apoio à campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação e, a partir de hoje, você já vai ver a participação dos clubes na nossa programação. Então, fique atento. Eu acho que é uma situação que nós todos, por comunidade, como cidadãos, temos que estar envolvidos. Então, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, a participação dos clubes de Minas. Falando do Atlético, Serginho, Dorival disse que viu mais pontos positivos do que negativos na estreia lá em Montes Claros. Talvez a questão da armação, que continua sendo um problema, a questão das laterais, e hoje ele faz um jogo-treino contra o Vila Nova, já tentando colocar o pessoal que não jogou para ver quem é que ele pode aproveitar, né? Eu também vi mais pontos positivos, e principalmente na ousadia do Dorival Júnior, tirando o lateral direito, Rafael Cruz, que não vinha bem no jogo, coloca o lateral e o time jogando com 3 atacantes. E vendo que o Tardelli tem que jogar perto da área. Tardelli é um artilheiro que não pode ficar longe. Às vezes dá um espaço entre o meio de campo, aquela ligação ao ataque, porque o Tardelli deveria estar no ataque, e o Magno Alves e o Wesley entraram bem, deram mais velocidade. Estava até falando com o Pinel aqui, com o Flávio. O gol do Atlético, o gol de empate do Atlético, saiu uma jogada rápida, isso é ensaiado. O Renan Ribeiro pega a bola, jogou no Magno Alves na ala esquerda, ele já tocou rápido, a bola chegou no Tardelli, que enfiou pro Wesley, pro gol, e o mesmo Magno Alves concluiu. Nada que não é por acaso. Isso é feito intensivamente no centro de treinamento do Atlético. O Atlético tem tudo. E o Dorival também vai ter muita dor de cabeça. Claro. Vê voltando Daniel Carvalho, Diego Souza, o Mancini daqui a pouco quer um lugar no time. Então ele tem um leque maior. E as dores de cabeça também aumentam, né? Vou pedir para o pessoal colocar no ponto aí que eu vou chamar o torcedor do Atlético nas ruas, né? Para ele dar o seu palpite da estreia do Atlético, enfim. Agora, Flávio Carvalho, o Serginho comentou do jogo, que ele não esteve aqui ontem e, obviamente, ele queria falar. O Ricardo Bueno e o Macedo são jogadores que podem ser emprestados aí nessa Atlético, porque ele não vai ficar com esse monte de são alternativas, mas nem tanto, né? A informação do Atlético é que pelo Ricardo Bueno não tem nenhuma proposta. No caso do Diego Macedo, algumas equipes do interior de São Paulo estão interessadas, inclusive o São Caetano. Esses já estavam na sua lista, os 12 que ia liberar. Eu falei dos 12 aqui quando eu vi o Dorival Júnior dando entrevista, dizendo que o Diego Macedo teria 5 partidas para se mostrar que tinha ou não condições de ser titular do Atlético. Foi, gente do céu,
Eu não tô escutando direito, né? Então depois, agora tá aí, né? Agora, só sobre, eu vi mais ponto positivo no Dorival Júnior. No Dorival Júnior, porque ele é muito positivo, sem na dúvida. atitude dele, de tomar, ousadia, na ousadia dele, ousadia. do que no time do Atlético. O time do Atlético, pra mim, foi a parte, porque o time do Funorte é um time muito limitado, né? Um time muito fraco, a gente sabe disso, né? Tem o Wagner lá, que a gente já lembra do Wagner do América, tinha Augusto, Wagner e Paulinho Kiss no ataque do América. O América tinha um bom time, o Lúcio, o Ludo e o Matheus no meio campo. Olha o América só naquele a escalação tempo, do América. entendeu? Né? Tinha aí bons resultados. Agora, como o time do Montes Claros é um time fraco, teve muita dificuldade para fazer gols, então eu acho que positivo sim, tudo Dorival, de não ter medo e jogar o time para frente. Agora, olha só, no caso do Diego Macedo é interessante, né, quando o Domênico diz assim, ele tem muitas propostas do interior de São Paulo, inclusive de São Caetano. Eu tenho que lembrar que o Luiz Felipe Scolari, quando veio jogar contra o Atlético, que falou que ele era excelente. E que paixão será que é essa que o Diego Macedo dispersa os clubes todos, final? Talvez do lado adversário valorizar o que tem na outra equipe, para posteriormente, em caso de vitória, você dizer que venceu uma equipe que tinha jogadores bons, ou se perder, se resguardar. Não, porque lá tem o Diego Macedo, que é um bom lateral. Talvez seja isso, porque eu particularmente não vejo nada, moleque, entre aspas, do Diego Macedo. Foi essa a expressão que ele usou para se descrever quando apresentado no Atlético na temporada passada. No caso desses pontos positivos destacados pelo Dorival Júnior, eu sigo um pouquinho a linha do Flávio. Eu vi mais pontos negativos no Atlético para o primeiro tempo. Porque a partida em si, acho que ainda tem muitos problemas essa equipe para a sequência da temporada. O time da segunda etapa foi um completamente diferente, mais ofensivo, mais rápido, com mais vontade. Jogadores que saíram do banco de reservas buscando realmente um espaço entre os titulares. Agora o Dorival Júnior está nato, eu acho que não está errado, tem positivo nessa sequência de trabalho que ele vai ter. Agora Então, tem que definir a equipe rápido também, né? Mas então vamos lá que o Flávio Porque Júnior... senão depois fica aí naquela, troca um, E troca o pessoal dois, começa a troca três, cobrar e começa a aí gritar começa a nome, cobrança, vira aquela confusão. e a pressão é muito grande. Mas vamos conferir, porque o Flávio Júnior foi conversar com o torcedor. Acho que será que o torcedor do Atlético vai dessa estreia diante do Funorte? Os atleticanos levaram um susto logo na primeira partida do Campeonato Mineiro. Um susto, mas valeu a pena, né? Todo atleticano passa por isso. Susto, né? Ver o Galo agora, né? Vai mudar, né? Ver se ele vai ganhar todos agora, né? A vitória sobre o Funorte foi suada. O time de Montes Claros marcou o primeiro e o Galo só virou o placar no segundo tempo. Magno Alves fez o primeiro gol e depois do pênalti sofrido por Wesley, Dele garantiu a vitória. No placar apertado, a torcida atleticana gostou do novo time de Dorival Júnior. O Galo tá acertando, o time fez boas contratações, só falta encaixar agora. Só o time entrosar, pegar entrosamento. Acho que o Atlético deu certo e com certeza 2 vai fazer uma ótima campanha. E Dorival Júnior ainda espera que o time evolua nas próximas rodadas. O mesmo pensamento da torcida atleticana. A mexida ainda do Dorival, melhor ainda, né? O time melhorou, rendeu bem. O Cruzeiro começou para o Atlético com uma vitória apertada, mas que deixou os torcedores bastante esperançosos. Mas o primeiro jogo do ano também fez a torcida lembrar de velhos problemas, como a lateral direita. Rafael Cruz não convenceu os atletas. Até a improvisação de Serginho na lateral direita foi pedida pelos torcedores. Eu acho que o Dorival é muito inteligente, ele vai buscar no dia a dia, ele vai enxergar o perfil de cada jogador ali, porque nós você vê o Mancini, por exemplo, ele não joga só na função. Ele tem perfil para outras funções. Eu acho que o Atlético não pode perder a ofensividade do Mancini, como não pode perder a movimentação do Richarlison ali pelo meio, quando você coloca ele na lateral. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão das laterais do Atlético, tem mais Atlético, tem a questão do Serginho, do próprio Diego Souza. E ontem eu conversei com o Maluf, diretor de futebol Atlético, e ele me confirmou que o Atlético deve emprestar alguns jogadores para o Vila Nova. Então, também interessante aí essa parceria em termos de campeonato mineiro. Vamos dar um pulinho no Cruzeiro? O Cruzeiro que descarta a possibilidade de negociar o Henrique antes da Libertadores. O clube não abre mão do volante para a disputa da competição continental. O Cruzeiro não abre mão do futebol do volante Henrique para a disputa da Copa Libertadores da América. Quem garante é o diretor de futebol, Dimas Fonseca.
O dirigente garantiu que o clube não negociará o jogador nos próximos dias. Nesta segunda-feira, a diretoria do Santos revelou que está negociando a contratação do jogador. A transferência seria efetivada por meio de um grupo de investidores que compraria parte dos seus direitos e repassaria ao Santos. O Cruzeiro descarta a negociação. Henrique tem contrato com o clube até o final de 2014. Quando veio para o Cruzeiro, o jogador foi adquirido por um investidor, $1.500.000. À época, aproximadamente R$2.700.000. O parceiro repassou 20% ao Cruzeiro sem custos. O nome de Henrique foi muito badalado pela imprensa italiana nos últimos meses, pois a Fiorentina tem interesse em seu futebol. A janela europeia de transferências, porém, se fechou nesta segunda-feira e o Cruzeiro recebeu proposta oficial do clube de Florença. O Cruzeiro possui, então, 20% dos direitos econômicos de Henrique e tem a opção, no decorrer do vínculo, de adquirir mais 20%, por um valor pré-definido pelo investidor, que detém os outros 80%. Olha só, ontem a taxa assustado porque o Santos realmente divulgou que viria com o grupo de investidores e iria tirar o Henrique do Cruzeiro. O Adilson também quer todo mundo, né? O Adilson, eu acho que ele quer o Cruzeiro mesmo, né? Mas o time foi rápido, definiu logo a situação, não sai, não tem negociação, 80% pertence a um grupo de investidores, 20% do Cruzeiro. O Cruzeiro pode adquirir no decorrer do contrato, que é de 4 anos, mais 20% desse jogador, que hoje eu diria é imprescindível. É um jogador que amadureceu demais, tem uma composição fantástica ali pelo meio do Cruzeiro, e acho que aí é muito dúvida, né? O Henrique, para mim, hoje é um dos melhores volantes que tem no país. É um jogador que sabe defender e sabe atacar. Chega para chutar a gol. Chegou, ele não era titular no Cruzeiro. Ele veio até de contrapeso, mas machucou o dedo rapidinho, machucou a falange, né, do dedo, ficou aí 3 meses parado. Depois veio devagarzinho e conseguiu a titularidade no Cruzeiro, está mostrando um bom futebol. O Henrique hoje, ele joga em qualquer seleção que a gente fizer aí, ele está relacionado, viu, Dimara? É um jogador que, como cabeça de área hoje, evoluiu demais da conta. Chegou aí no Cruzeiro devagar, conquistou o seu espaço. O que eu acho engraçado é que o Cruzeiro, mesmo sabendo que o Henrique é um excepcional jogador dele, a gente vê e não vai comprando. Eles vão fatiando os jogadores. Tem essa opção agora. Mas você há de convir comigo, Serginho, aí para o Flávio comentar, que tendo a forma como investidores, tendo 80%, o Cruzeiro tendo chance só de comprar mais 20%, esses investidores não vão abrir mão demais. Né? E até porque o Cruzeiro, por tudo que ele fala, também não está nadando em dinheiro, né? Pois é, mas eu tenho a impressão que os outros 20% o Cruzeiro compra, até porque, numa eventual venda do Henrique pro futebol né, exterior, claro, o Cruzeiro ganharia dinheiro. Agora, de São Paulo que eles queriam, tá? O Fabrício queria o Marquinhos Paraná, né? O Henrique, já levaram o Jonathan. Já levaram o Jonathan. O que eu acho engraçado no Adilson é que ele não tem. O Adilson tem que se reciclar. Não tem que trabalhar só com esses jogadores, não. Tem vários jogadores. O Adilson tem que pegar aí um olheiro melhor e contratar todo jogador. Mas nessa brincadeira aí, né, Pinel? Ele tá liderando o Campeonato Paulista. Tá muito bem. Jogou com ninguém ainda mas tá com o Elano jogando muito bem, né? São Paulo ainda não tá. Assim, São Paulo contratou. Né? O Cruzeiro e Atleta também não jogaram contra ninguém. Tá podendo falar muito, mas né? não essas coisas, mas não. Bem ele Pedro tá. Ken, ele Carlos, Marquinhos Paraná, o Adilson não quer levar, não né? quer. Isso aí ele não quer levar. Não, Marquinhos Paraná ele queria. Ele queria. Mas enfim... Podia levar o Pedro Ken, podia levar o Everton, podia ter um jogador lá que... O Everton até voltou, acabou que não foi pro Grêmio. O Grêmio não aceitou por causa da contusão. Vamos dar uma olhada com o Flávio Júnior, o que o torcedor do Cruzeiro falou nas ruas da estreia. Começar a temporada com uma vitória deixou o Cruzeiro assim, feliz. É bom, é o primeiro de Minas Gerais. O time tá há muito tempo jogando junto já. Só tem que entender, é só melhorar agora, né? É só início de temporada, a gente vamos ver no ano que vai dar, né? Em Sete Lagoas, o Cruzeiro encontrou dificuldades só no primeiro tempo. Depois não deu mais chances para a Caldense. Foram 3 gols e uma vitória tranquila para animar os torcedores. O Cruzeiro é campeão, é o melhor time. A primeira vitória do ano acabou em segundo plano para os cruzeirenses. Nas ruas de Belo Horizonte, o principal assunto de hoje é apostada pelo meia Roger. Ainda em Sete Lagoas, Cuca praticamente descartou a permanência de Roger na Toca da Raposa. Eu tive 2 conversas com o Roger e pus para ele que a princípio ele era reserva e tinha que buscar a titularidade no campo do jogo. O meu time era esse escalei o time de hoje.
serve para você? Ele falou, não serve. Mas nas ruas de Belo Horizonte, a torcida pede uma segunda chance ao jogador. O Roger é ótimo, eu acho o Roger bem ótimo. Mas eu creio sim que o Roger podia ser um titular, sim. Vai ficar ainda. Será? Eu acho. É um bom jogador, acho o seguinte, ele tá um pouco errado. Parte dos cruzeirenses quer a permanência de Roger e não aprova a contratação de Carlos Alberto. O Carlos Alberto ele é muito cheio de problema. Eu acho o Carlos Alberto meio problemático. É muito problemático ele. O jogador vai chegar aqui não tem mar, mas tem baia, vai querer fazer esses bar tudo aí. Muito interessante a opinião do torcedor cruzeirense e ele fica preocupado, né? Eu posso alertar no seguinte, para a gente entrar nessa situação do Carlos Alberto e do Roger. O Vasco agora só quer definir a situação do Carlos Alberto depois que trouxer o novo treinador. Ele está fazendo um esforço enorme. Agora já se fala no Ricardo Gomes, procurou todo mundo, ninguém quis, a situação do Vasco é muito difícil. Agora, o que me assusta quando se diz assim, eles estão esperando o novo treinador, mas o atrito do Carlos Alberto não foi com o presidente? Foi com o Roberto Dinamite. Ou então, vai trocar o presidente? É, ué. E o presidente não tem jeito de trocar, né? O presidente é eleito. Então, por que, né? que se O Vasco espera? ofereceu 400 mil reais pro Dunga para ser treinador. E o Dunga não aceitou. Agora, eu não sei se é verdade. Mas se você o Vasco já pensou ofereceu, o Dunga aceitar ser e técnico se o do Dunga Vasco? também, né, ia recusar a proposta dessa. Agora, já vem notícia do Rio de Janeiro dando conta que o Carlos Alberto está disposto a se desculpar com o grupo e com a diretoria e pretende permanecer no Vasco da Gama. Resta saber se isso é E verdade. o Roger treinou normalmente hoje, Edmar. Não, mas o Cruzeiro, a gente já disse ontem, que o Cruzeiro, mesmo que o Roger não acerte com o Vasco, essa coisa toda, o Cruzeiro já dizia que ele é jogador do Cruzeiro. Ele só foi liberado para a conversa e viu tudo que aconteceu, que ele estaria treinando normalmente. Então, ele é um jogador do Cruzeiro. Vai estar valendo o que o Cuca disse, ele vai ter que ser esse grupo. Já mostrou o time para ele, já disse quem é o titular. Ele disse, não quero. Então, vamos ver se agora ele quer. E o engraçado é que a semana passada aqui, nós falamos que a conversa não foi bem conduzida, né, Edmar? Você desmotiva um jogador que estava muito bem motivado bem e no final do ano passado, por ninguém. E as informações que eu tenho é que o Gilberto, o Cuca e o Roger quebraram o pau. Ô, Serginho, ou às vezes foi tão bem Mas, conduzida, ficou tão bem claro para o Roger que ele teria poucas oportunidades tendo essa sequência, que aí ele talvez tenha forçado a barra para também sair. Pode ser uma possibilidade. Então foi mal conduzida. Por quê? Porque você não pode desmotivar um jogador dessa forma. E sabe por certeza que foi mal conduzida? Porque agora existe a lei do... Ninguém fala Mas mais aí sobre o o Zezé assunto. chegou lá e falou assim, ó, então, agora... é óbvio, então foi mal conduzido. Quando a gente disse aqui na semana passada que o pessoal fica assim, a imprensa só noticia, a imprensa só pergunta. Quem age de uma forma ou outra é quem está envolvido na situação. Edmar, tem uma coisa muito importante nisso aí, é o seguinte. O Dimas tem muita boa vontade, é um cara que a gente sabe que tem muito ainda para... Está trabalhando muito, a gente sabe disso. Mas não tem ainda aquela experiência num clube de futebol, em termos de administração. Manter internamente. Internamente. Coisa que o Zezé tem, e talvez até o Valdir teria mais, se tivesse deixado para o Valdir conduzir. Certo? Porque o Valdir já está há mais tempo, né, já convive mais com os jogadores, já é mais malandro nessa área. Então, o Zezé não. O Zezé chegou e falou assim, olha, vai ser assim. E acabou. Agora você não vê mais falar nada. Então por quê? Eu acho que não o vai Zezé, falar nesse nada ponto, de ontem para hoje, né? A importância do Zezé nesse ponto foi fantástica. Mas também sabe, se perder o Roger, vai ter que contratar. O Carlos Alberto tem 28 anos, o Roger 32, mas eu não trocaria o Roger pelo Carlos Alberto. O Roger a gente não tem, a gente sabe que o Roger é um jogador de grupo, não teve problema nenhum no Cruzeiro, é um jogador que tem treinado, e o Carlos Alberto a gente não tem as mesmas notícias do Rio de Janeiro. O Carlos Alberto é um vencedor, tem vários títulos na carreira, inclusive, é óbvio. campeão com É um o Porto, jogador mundial. que tem um contexto técnico que, sem dúvida nenhuma, acrescentaria ao Cruzeiro, mas a gente não tem certeza dessa questão do comportamento, do relacionamento com o grupo. E é o principal problema, né, Edmar? A gente tem notícias da passagem dele pela Alemanha, não foi uma passagem muito bem sucedida, acabou retornando rapidamente para o futebol brasileiro, lá no Vasco da Gama. Essa história recente envolvendo o presidente Roberto Dinamite, então é temeroso. É temerário, você não sabe como é que ele vai chegar e se comportar aqui no elenco como Cruzeiro. Então vamos lá, recado da Vilma Alimentos. De volta com seu Minas Esporte, utilizado por Dorival Júnior como lateral direito no segundo tempo da vitória do Atlético de virada sobre o Funorte, o volante Serginho disse que a sua preferência é jogar mesmo pelo meio. Já Diego Souza tem como prioridade a condição física. Apesar
Apesar de ter participado do jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis e do amistoso diante do River Plate do Uruguai, o meio-atacante Diego Souza não foi relacionado para a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro diante do Funorte. De acordo com o técnico Dorival Júnior, a cautela para a utilização do jogador se explica pela necessidade do seu aprimoramento físico. Para que isso aconteça, o meio-atacante vem sendo submetido a uma programação especial de treinamento físico, juntamente com os recém-contratados Leonardo Silva e Toró, além de Daniel Carvalho, que se recupera de contusão. Já o também meio-atacante Mancini, outros dos 10 reforços contratados pelo Atlético, chegou a participar desse grupo, mas foi relacionado e fez sua estreia oficial. Já utilizado pelo técnico Dorival Júnior como lateral direito no segundo tempo do jogo contra o Funorte, o volante Serginho disse que a sua preferência é atuar em sua posição de origem, no meio de campo. Atuando na direita, o volante teve participação direta no segundo gol, o da virada do Galo, com um bom lançamento para o Wesley, que sofreu pênalti convertido por Diego Tardelli. O jogador reconhece que poderá atuar na lateral direita em alguns jogos no seu decorrer, caso seja opção do treinador. Dorival Júnior descartou utilizar tanto o Serginho quanto o Richarlison nas laterais, somente numa condição de jogo ou uma mudança tática. E ontem, encerrando a primeira rodada do Mineiro, o Democrata de Governador Valadares 0, América de Teófilo Otoni também 0. Amanhã já tem jogo para o América, que vai enfrentar a Caldense lá em Poços de Caldas. Daqui a pouco a gente vai falar da equipe do América, que tem alterações. Mauro Fernandes comandou um treinamento ontem, 10 horas da noite, lá em Varginha. Está mudando o esquema, a gente vai falar disso já já. Essa questão do Diego Souza, e a gente acompanhou ele nos 2 jogos treinos que o Atlético fez, e aí ele não apareceu, né, para a partida oficial. Mas eu acho que isso tudo que o Dorival está fazendo, para a temporada dele, vai ser muito boa. Porque se ele já está entrando em alguma condição melhor nesses jogos treinos, imagine isso no seu total, né, 100%. Pelo biotipo do Diego Souza, ele precisa estar muito bem fisicamente para render e ter o futebol que nós conhecemos. Porque ele chegou no Atlético, ele não conseguiu mostrar o futebol que o trouxe para o Atlético. Ele tem que estar muito bem fisicamente e ele, os preparadores físicos sabem, está um pouquinho abaixo, vai deixá-lo ali fazendo algumas preparações especiais para que entre em forma e consiga mostrar aquele futebol que nós conhecemos do Diego Souza. E até como foi debatido aqui ontem, né, Dimara? De repente, aquele trabalho de percepção do Dorival Júnior, Claro. de sentir que o jogador não teria condições de ir para um campo como o de Montes Claros e disputar uma partida. Não queria prejudicar essa parte física, esse trabalho que está sendo feito com o jogador neste momento. Eu acho que o Diego Souza tem muito a oferecer ao Atlético, bem mais do que trouxe de futebol na temporada passada. Então, esse trabalho bem feito logo no início já acaba qualquer desculpa posterior com relação à parte física. Aí vai ter que mostrar mesmo dentro de campo que está em condição, que tem esse talento todo que o levou a ser o melhor jogador do Brasileirão em 2009. Eu penso diferente. Eu acho que ele está liberado pelo departamento físico, está liberado pelo departamento médico. Jogou contra o Guarani, jogou a partida contra o time do River Plate do Uruguai. Ele poderia ter viajado, porque a melhor condição que o jogador adquire é jogando. Então que ele entre um tempo, jogue 10, 15 minutos, 20 minutos, porque o ritmo de jogo é diferente do ritmo de treino. E ele vai adquirir a melhor condição física dele jogando. É participando de partidas e principalmente esse jogo lá de Montes Claros, que não foi fácil para o Atlético. O nível de exigência é alto. Né? Então, nesse momento, que eu acho que o jogador ele vai readquirindo a sua melhor condição jogando. Agora, na questão das laterais, da improvisação, eu já disse aqui, disse até no bloco anterior, que eu acho que sempre o Richarlison, ele tem que estar pelo meio. Você perde muito, o Atlético perde muita qualidade da improvisação dele pela lateral. No caso do Serginho, eu já tenho uma opinião diferente, acho que ele poderia vir a ser um melhor lateral para o Atlético, diante das dificuldades que o Dorival tem, mas já que o Dorival disse que não vai aproveitar nenhum dos dois na lateral, ele também disse que ia jogar pelo meio. Então, como é que o Atlético vai resolver essa questão das laterais? Eu cheguei até a falar aqui. Tem que contratar. Eu cheguei até a falar aqui que o Bota Serginho não a mão no jogaria na bolso, lateral. Calil. Eu disse aqui, o Serginho não jogaria na lateral, certo? O Serginho é um jogador que ele quer se firmar no meio. Ele teve uma fase esplendorosa no Atlético no meio. Depois ele teve aquela contusão, depois voltou a ter uma nova contusão. Agora é um jogador que passou pela pré-temporada e está começando a readquirir a sua forma. O Serginho, se ele conseguisse ser aquele Serginho do início da carreira dele, não tem no Brasil hoje um jogador quase que faz o que ele faz. Então ele com o Richarlison ali seria fantástico para o Atlético. Então, agora, basta ele readquirir essa condição dele. Ele teve muito receio, né, depois das contusões. Que o é ano normal, passado, né, Sérgio? muito normal, Porque foi né? uma em cima da outra. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ficar 2 vezes o mesmo joelho é muito difícil para o jogador readquirir aquela confiança. Espero que ele consiga,
porque nós sabemos que o Serginho joga muita bola, é um volante tipo o Henrique, é um volante atualizado, é um volante novo e consegue chegar, tem muita força, marca bem, sai bem pro jogo. Ele bem fisicamente, ele é titular no Atlético. Só que hoje, eu acho que o Toró e o Richarlison estão em melhores condições do que ele. E eu entendo perfeitamente, e tem todo o direito de reivindicar uma disputa no meio de campo, o Serginho. Só que, pela atual circunstância da equipe, eu acho que não custaria nada a ele também se doar um pouquinho pela direita, fazer esse sacrifício neste momento, para que o Atlético ganhe um corpo, um conjunto, nesse início de temporada. Porque ele tendo essa confiança, atuando como lateral direito, talvez ele ganhe mais força na hora de brigar por uma posição no meio de campo. E o Atlético melhorou com ele na direita. A gente tem que lembrar isso. Não, na entrada dele e do próprio Mancini. Exatamente. Estava empatado e aí é por isso que a gente elogiou tanto, porque o Dorival tá bem nessas substituições também, né? E não é que o zagueiro Maurício Vitorino, da Universidade do Chile e da Seleção do Uruguai, voltou à pauta e tem Joilson podendo reaparecer no Cruzeiro. O mercado europeu se fechou nesta segunda-feira e nenhum clube do Velho Mundo oficializou uma oferta pelo zagueiro Maurício Vitorino, da Universidade do Chile e da Seleção do Uruguai. Com isso, o Cruzeiro volta a ficar perto de um acerto com o jogador. O representante de Vitorino terá uma conversa nesta terça-feira com o presidente da Universidade do Chile, no intuito de convencê-lo a liberar Vitorino ao Cruzeiro pelos $2 milhões oferecidos. Ele acredita que o clube chileno poderá mudar de ideia e aceitar esse valor, uma vez que não há mais concorrentes europeus. O diretor de futebol do Cruzeiro, Dimas Fonseca, chegou a dizer no final de semana que o clube só voltaria a tentar a contratação de Vitorino caso conseguisse negociar um atleta. Já nesta segunda-feira, já admitia fechar a contratação por $2 milhões, a proposta definitiva feita à equipe chilena. Dimas deixou claro que são os $2 milhões sem adicionais. Eles não aceitavam a forma de pagamento que o Cruzeiro oferecia. Além dos valores, tem também a forma de pagamento. A contratação de Vitorino pelo Cruzeiro vem se arrastando desde 7 de dezembro, quando o zagueiro uruguaio foi oferecido à diretoria, no Rio de Janeiro. Já o nome do lateral direito Joilson, de 31 anos, surgiu como possível contratação para a temporada. O Cruzeiro não confirmou nem descartou a situação. Joilson teve uma passagem muito apagada pelo Clube da Toca entre 2004 e 2005, trazido pelo então técnico Paulo César Guzmão. Ele começou a carreira no Arraial do Cabo, passou pelo América do Rio, Estrela do Norte do Espírito Santo, Cabofriense, além de Botafogo, Grêmio, São Paulo e o próprio Cruzeiro. E pelo jeito a passagem do Joilson vai mesmo ficar apagada, porque o Cruzeiro informou agora de manhã, através do Guilherme Mendes, seu diretor de comunicação, que não existe interesse no Joilson. Ontem, o Dimas não descartou a possibilidade, mas o Guilherme acabou informando hoje que não existe interesse no Joilson. Seria, óbvio, uma composição de grupo, mas talvez o Cruzeiro precise, para essa composição de grupo, qualificar mais o seu jogador. No caso do Vitorino, fica aí, então, a expectativa, né? Não conseguiram negociar o moço, mas o Cruzeiro não abre mão de só pagar os $2 milhões. É interessante que o Cruzeiro disse até, no final de semana, através do Dimas, que talvez não tivesse nem os $2 milhões para pagar, porque a expectativa do Cruzeiro era que realmente ele pudesse vender um jogador até o fechamento da janela. A janela fechou ontem, até agora ninguém falou nada. Então, vamos ver até mais tarde o que acontece. A informação de gente de dentro do Cruzeiro, de Mara, é que a coisa praticamente estaria acertada já. Mas já está praticamente acertada desde o dia 7 de janeiro. O empresário ligou, disse que a universidade aceita agora já os $2 milhões. Primeiro porque ele foi expulso no último jogo, está mostrando má vontade lá, não quer ficar lá. Ele não quer ficar, né? Ele não quer ficar lá, já disse isso, deu declarações da imprensa. Outro jornal, estava lendo um jornal lá, Terceira, que é o Jornal de Santiago, falando a mesma coisa, né, da má vontade dele de querer treinar, porque ele quer vir para o Brasil, ele vai ganhar o dobro do que ele ganha lá e quer disputar a Libertadores. Então, acho que tudo isso, o único clube que chegou para comprar foi o Cruzeiro. Isso é importante até, porque o Cruzeiro precisa dessa composição de grupo. E o Vitorino, né? O Vitorino é um bom jogador, a gente vai pesquisando, mas também é aquilo que eu falei aqui. Não é esse jogador que merece fazer tanto esforço também, não, igual o Cruzeiro está fazendo. $2 milhões por um zagueiro é muito dinheiro. Mas é uma liderança. É muito dinheiro. É um jogador com uma liderança muito grande. O Cruzeiro precisa de um jogador desse para a Libertadores? É claro que precisa. E o Joilson teve a sua melhor passagem no Botafogo.
E nada mais do que isso. Mas será que o Vitorino, por exemplo, porque o Montijo chegou e adaptou e foi uma coisa até surpreendente, né, a forma como aconteceu. A gente está aí às vésperas de uma estreia do Cruzeiro em termos de Libertadores, que acontece dia 16. Será que ele teria já essa condição de chegar de uma adaptação rápida, como teve o Montijo? A parte física talvez não seja problema, né, já que vinha jogando pela Universidade de Chile. E como foi o caso do Montijo, já vinha jogando Libertadores da América, a equipe foi eliminada, já veio e já começou a jogar. Essa questão física acho que não preocupa. A adaptação ao novo idioma, à nova cultura, a uma nova casa, talvez possa pegar um pouquinho. Mas aí com a presença do Montijo, com que ele trabalhou na temporada passada já mesmo, na própria Laú, eu acho que isso pode ser facilmente resolvido. Agora, se fosse alguém do Cruzeiro ali, pessoal responsável pela negociação, oferecer no máximo $1,5 milhão. Porque quando ofereceu 2, fizeram auê, não sei o que, proposta da Europa, tal. Aí não foi para a Europa. Agora quer vender para o Cruzeiro. Tudo bem, a gente compra. Mas compra mais barato, só se fosse assim. Mas agora, de certo, os impostos, eles não estão querendo mais que o Cruzeiro pague. Porque e tinha essa ser história. Capitão, né? Dimara, na Libertadores. Capitão, em jogos Flávio da Libertadores, Carvalho. É mesmo? que a informação que se tem dele, aquele jogador que tem uma liderança muito grande. E na Libertadores... Você acha que o Fábio perde a braçadeira para ele? Mas eu digo na Libertadores, jogos da Libertadores, exatamente pela facilidade da linguagem dele, da comunicação dele com a arbitragem. O Cruzeiro se sente prejudicado muitas das vezes na Libertadores. Mas agora tem Montijo também, né? O Fábio já joga Libertadores tem 4 anos. Mas o Fábio não fala o castelhano, né? E a arbitragem toda contra o Cruzeiro da Libertadores... Mas é compreensível, eu não acho que vai acontecer isso, não. Eu também acho que ele vai chegar lá no árbitro, vai conversar, mas vai ficar lá de coadjuvante. Até entendo o eu entendo o raciocínio, mas ele vai ser coadjuvante mesmo. Esse negócio aí, às vezes, o pessoal fala muito isso, de colocar alguém que fala castelhano, não tem nada a ver. Há outras pessoas também falam que o goleiro não pode ser o capitão do time porque está mais longe do juiz. Isso aí todos os jogadores chegam, isso é liderança. O Fábio já é um líder por natureza, é ídolo do Cruzeiro. Eu acho muito difícil ele perder a braçadeira de capitão. Então vamos lá com a América. Flávio, Marcos Rocha, Micão, Gabriel e o Jean Batista, o Dudu, o Leandro Ferreira, o Luciano e o Irélio, Daniel Lovinho e o Fábio Júnior, aí as alterações do Luciano e a volta do Flávio ao gol, ele já está recuperado, Mauro Fernandes disse que conversou com ele, o jogo é contra a Caldense que a gente acompanhou aqui no jogo contra o Cruzeiro, boa equipe, se postou bem, eu esperava um pouco mais com relação ao Cruzeiro, mas vai ser outro teste duro para o América. Vai ser complicado, olha, aquele pênalti foi um pênalti assim que caiu do céu para o Cruzeiro naquele momento. Porque se não dá aquele pênalti, a história do jogo poderia ser diferente. Porque a Caldense estava bem fechada, marcando bem. Vai marcar o América amanhã. O América, no jogo contra o Vila Nova, lá no estádio Dilson Melo, em Varginha, a gente viu... Contra o Uberaba. Aliás, contra o Uberaba. A gente viu um time meio que retraído. O Uberaba jogou de igual para igual com o América. Né? Então, é preciso que o América melhore muito se quiser uma vitória diante da Caldense no Rodaldão, aí em Poste Caldas. O América entrando com o Luciano para dar mais mobilidade ao meio de campo. Qualifica mais, Qualifica mais. É um setor que precisa de cuidado nessa equipe do América. Só que, se a Caldense jogar com a mesma postura que teve aqui contra o Cruzeiro, terá dificuldades o Coelho. O próprio Montijo reclamava ontem na Toca da Raposa 2 que teve dificuldades de jogar contra a Caldense por conta da marcação do Mário, o volante, o camisa 7 da veterana. Então, se mantiver essa postura, a Caldense vai dar sim trabalho ao América amanhã à noite. Só que já perdeu a primeira, tem que sair para o jogo, não, joga dentro de casa, não vai ficar lá atrás. Ela saindo para o jogo melhora muito para o América. Agora o América tem que beliscar pontos fora de casa também, porque já jogou a primeira, o mando de campo era do América, jogou em Varginha, até a gente tem que parabenizar aqui o estádio, né? Um belo estádio, né? Não só o estádio, mas a população da cidade. Exatamente, tem que parabenizar. Porque o América precisa... O América está disputando 2 vagas, estão garantidas para mim. Atlético e Cruzeiro entre os 4. O América ainda corre por fora. O Uberaba também na primeira. O Uberaba no segundo tempo foi melhor do que o América. Bem lembrado, viu, Flávio? Bem lembrado. Então o América tem que partir também, tem que ganhar. Tem que beliscar esses pontos fora de casa. Isso, e só outra informação, foi o maior público pagante da primeira rodada do Campeonato Mineiro, o empate América e Uberaba lá no Melão. Mais de 6 mil torcedores, 6.283, se eu não estiver enganado. Campeonato que nessa primeira rodada com 6 jogos, 15 gols, 2,5 gols por partida, a média, 2 mandantes apenas vencendo, né? Guarani e Cruzeiro, só o Galo vencendo fora de casa e aí 3 empates. E só uma notícia rápida então, Dimar, porque está falando de Varginha, que o Ituiutaba vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro lá. Vai ter até o nome de Varginha. E existe uma possibilidade
do Ituiutaba mudar de nome para Ah, não, Varginha essa é Esporte grande. Clube. Parece que já está praticamente ontem eu estive com o Gilson definido. Melo, inclusive, ele me falou que essa conversa com o pessoal do Está Ituiutaba... praticamente definida essa definido situação. para que o Ituiutaba mude de vez para Varginha. E a gente lamenta por Ituiutaba, né? Outra informação também é que o Cruzeiro está contratando um jogador, Douglas tem o apelido de Dudu, do Mogi Mirim. Douglas tem apelido de Douglas Dudu. tem apelido, é porque o primeiro nome dele eu não me lembro, é entendi. Alduane, um negócio desse tipo. Alduane Douglas, jogador de 20 anos, vem para compor o grupo. Ele é o quê? Jogador de 20 anos. Vem Mas pra é a compor. posição? Meia. Joga com camisa 10, jogador canhoto. E bom jogador, até pesquisei, quando eu fiquei sabendo, pesquisei alguns lances dele aí na internet. Parece que... Eram os melhores momentos dele na internet. Aqueles melhores momentos. Entendi. Jogador do DVD. Entendi. O problema é que já tem o Roger, quer dizer, o Roger a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Tem mas mesmo? É Roger, Gilberto, Montijo, Dudu, o próprio Dudu que já está aqui, Dudu né? original. Vamos ver se de repente pode ser uma aposta interessante do Cruzeiro. Então, olha só, vamos para o intervalo? Então, intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola, novo quadro na tela da Band. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Agora, na tela da Band. Boa tarde. Sou fã incondicional do atacante português Cristiano Ronaldo, jogador de extrema técnica, que alia força e habilidade de forma raras vezes vista na história do futebol. Apesar de toda a badalação fora dos gramados, praticamente desconhecemos problemas profissionais dele. Eu poderia falar de conquistas passadas do jogador, como impressionantes marcas, como os 31 gols em 34 jogos pelo Campeonato Inglês da temporada 2007-2008, ou dos 8 gols em 11 jogos da Champions League da mesma temporada. As 2 artilharias, mais as 10 taças levantadas no Manchester United, além dos prêmios individuais, já seriam suficientes para ele colocar seu nome na história. Mas o que ele está fazendo no Real Madrid é acima da média. Em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo já marcou 64 gols em 67 jogos pelo clube da capital espanhola, média de 0,95 gol por jogo, e seriam 65, caso um gol não fosse creditado erroneamente ao zagueiro Pepe. Nessa temporada, o português só não fez chover. Em 32 jogos, fez 31 gols, uma impressionante média de 0,97 gol por partida. Apenas em 2011, foram 7 gols em 8 jogos. Quebrar recordes tem sido uma rotina para o jogador. Ele alcançou a maior marca de gols após 18 jogos pelo Real Madrid na Liga Espanhola, ao marcar 22 gols, um a mais que Puskás, que fez 21 gols em 18 jogos na distante temporada de 1960-1961. Cristiano Ronaldo pode bater em breve um outro recorde do húngaro. O português já fez 48 gols em 50 jogos pela Liga Espanhola e deve atingir a marca de 50 gols com um número de jogos menor do que Puskás, que precisou de 54 partidas. Ronaldo Fenômeno, como comparação, atingiu a marca com 71 partidas. A disparidade técnica do Campeonato Espanhol favorece muito a marca de Cristiano Ronaldo, mas ele está fazendo história. Para efeito de comparação, o maior artilheiro da história do clube merengue é Raul, que fez 326 gols em 740 partidas, uma média de 0,44 gol por jogo. Outros ícones do clube também já foram superados. Di Stéfano, segundo maior goleador da história do Real, tem média de 0,76 gol por partida, com os 307 que fez em 403 partidas. Já o mexicano Hugo Sánchez fez 207 gols em 283 partidas, média de 0,73. Mesmo Hugo Sánchez, que pode perder uma marca histórica para Cristiano Ronaldo. O português é o atual artilheiro do Campeonato Espanhol com 22 gols. E o Real Madrid tem mais 17 jogos a fazer na competição. Sánchez tem o recorde de 38 gols em uma única temporada, a de 1989 e 1990. Mesmo número de Zaha, em 1951. Será que o Cristiano consegue fazer 17 gols em 17 partidas? Eu estou quase apostando que sim. Uma boa tarde e até semana que vem.
E tem mais estreias essa semana. Tem o Felipe Ribeiro, com quem é o adversário, coluna que estreia na quinta-feira. Todos os dias você vai ter uma coluna aqui no Minas Esporte, você está mais inteirado de todos os assuntos. Minas Esportes de hoje chegando ao final. Boa tarde, Serginho, tarde, Flávio Carvalho, Fábio Boa Pinel. tarde. Vem aí o Minas Urgente com meu querido Paulo Leite. E não se esqueça, basta de mortes no anel rodoviário. É o Grupo Bandeirantes de Comunicação na campanha, contando sempre com você. Eu volto amanhã às 12h30. Tchau.